Olá, amigos, bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui hoje nesse sábado, uma lua dessa. É um sábado quente em São Paulo. Tá bem quente, inclusive. Nossa, demais. Graças a Deus. A gente queria começar o podcast de hoje agradecendo aos nossos amigos por toda a participação aí, por estar com nós nessa. É pra fazer com e pra vocês. E é isso aí, tamo junto. De verdade, supriu muito as nossas expectativas esse começo. Antes da gente lançar o primeiro podcast, já tava dando mó murmurinho ali, o pessoal comentando, querendo ver e tal. E depois que saiu, os comentários foram ótimos, muita gente adorou, pediu pra gente continuar. E Nossos de verdade, amigos, cada né? comentário desse significa muito pra gente. Tipo, esse apoio de vocês tá sendo essencial e a gente queria agradecer de coração. Não, foi pra isso que a gente fez. Os nossos amigos ouvirem e participar com a gente. Se mais alguém quiser participar, sei lá, mandar um mimo, aí é um Pelo amor de Deus, né? aí é um bônus que não faz mal. Sim. Mas enfim, a gente tá aqui hoje com a Juju, a nossa parceira da vida. Oi, gente. Meu amor. Ai, amei. Amei ser convidada desse podcast. Tá E a gente amou que ela tá aqui. Hoje é um tema bem especial pra gente, é uma coisa que a gente fala sempre sobre no nosso dia a dia. Tanto eu e o Cauê, eu e a Júlia, enfim, a gente fala disso sempre. E em especial a Juju tá aqui hoje porque a Juju faz parte desse movimento, porque a Juju é artista. A Juju tá no último ano de artes cênicas no Célia Helena, no último semestre, na verdade. E ela veio pra agregar com a gente aqui, trocar uma ideia. Vamos para mais um papo. E a gente teve essa ideia agora há pouco, fazer umas 3 perguntinhas padrões para os nossos convidados, para conhecer eles melhores, para eles exibirem um pouco da sua essência, que é super complexa, é impossível ser respondido em 3 perguntas, mas enfim. Primeira pergunta, se você fosse ser uma cor, qual cor você seria? Eu acho que eu sou vermelho. Mas atualmente eu tô cinza. Porque, né, tempos de corona e descobertas. Muita coisa acontecendo, Muita né? coisa acontecendo. Atualmente eu tô cinza. Mas isso não significa que amanhã eu não possa estar vermelho de novo e outro dia outra cor e por aí vai. Você é bem vermelho mesmo. Te conhecendo como eu conheço. A gente tem mais uma perguntinha, né? Cadê qual que é? Mais 2. Bom, Se você pudesse abraçar qualquer pessoa desse planetazinho aí, qual pessoa seria? viva, morta, pode ser famoso, próximo, tanto faz. Se eu pudesse abraçar qualquer pessoa, hoje seria minha avó, que não está mais nesse plano, mas eu gostaria de dar um abraço nela. A sua avó materna, né? Não, Paterna? paterna. A materna eu não conheci, gostaria muito de ter conhecido, mas a paterna. Você conviveu bastante com sua avó? Convivi, assim, não tanto quanto eu gostaria, né? Mas eu convivi bastante, ela é um exemplo de mulher, assim, pra mim, criou 7 filhos aí, e enfim, muito batalhadora. E eu gostaria de dar um abraço nela, pra reviver momentos, sabe? Que legal. Também admiro muito minha avó. Sua avó é foda mesmo. Várias mulheres admiráveis na nossa vida. É isso. E terceira pergunta, o que você mais gosta de ver, olhar? O que eu gosto mais de olhar, caramba, essa pergunta é difícil. Mas eu acho que as pessoas, ao meu convívio, assim, desde que eu cheguei aqui, tô olhando o Lucas, desde a hora que ele me buscou lá em casa, ele tá dirigindo, eu tô olhando, assim, eu cheguei aqui e fiquei olhando você. E gosto de ficar olhando meus sobrinhos, meus pais, as pessoas que eu amo, assim, é o que eu mais gosto de olhar. Que legal. Admirar os detalhes das pessoas. Ai, que lindinha essa resposta. Fofa. Bonitinho, né? Eu tava esperando também. Mas é isso. Juju é apaixonante assim mesmo, tá? Tá solteira, inclusive. O Instagram Graças dela é a Deus. Alviju. Não é Alviju? Alviju, com 2 U no final. É isso aí, tá solteira, tá? Calma aí, eu tenho um pouco de ciúmes, mas eu libero. Então, o tema de hoje é essencial. A gente fala sobre ele. Os nossos amigos, nas nossas rodas de conversa com a família. É essencial a gente iniciar essa conversa. Porque a gente vive num país que culturalmente, historicamente, socialmente se desvaloriza e se autodeprecia. Em todas as áreas possíveis. Hoje a gente vai focar mais na parte cultural e falar sobre isso. Mas em todas elas existe essa defasagem e essa desinformação, infelizmente. E a gente ainda está citando essas coisas, é sempre bom relembrar isso, que nós moramos em São Paulo,
temos situações privilegiadas. Eu e o Cauê somos homens brancos e cis, então assim, nós estamos falando essas coisas dessas posições. Isso são apenas as nossas opiniões, as nossas vivências, e é bem importante relembrar. E é isso, São Paulo não representa o Brasil inteiro. E é isso, vamos falar de cultura brasileira. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau. Bom, a gente vai falar sobre um male que tem na nossa sociedade, que é o complexo de vira-lata. Essa frase surgiu no texto do colunista Nelson Rodrigues, lá na década de 50, e nesse texto ele estava se referindo ao futebol, porque foi próximo quando a gente perdeu a Copa com... Na verdade, a gente não tinha perdido a Copa. Ele escreveu esse texto antes da Copa começar. E aí ele tava falando sobre o pessimismo que o brasileiro já estava antes da Copa começar. Isso. E o quanto isso mexia na nossa autoestima. Enfim, o texto dele é ótimo. Eu vou dar uma lida aqui um pouco mais pra frente. Mas enfim. E hoje a gente veio falar sobre isso porque é algo super nítido, assim. Você não precisa conviver muito em sociedade pra perceber o quão o brasileiro deprecia, se autodeprecia a sua cultura, seu país, e você consegue perceber isso, você consegue entender isso quando você volta lá nos nossos primórdios, então onde a gente foi semeado, na época da colonização, que foi uma colonização exploratória e muito opressora, quando os europeus chegaram aqui e começaram a produzir toda essa mão de obra em cima dos índios e dos escravos que eles mesmos trouxeram, existia muito como forma de poder essa opressão de falar que o índio e o negro era inútil, que só servia para fazer trabalho braçal, que nunca ia chegar no poder, que nunca ia crescer, que só servia para fazer aquilo. Eles encontravam diversos artifícios, diversos argumentos e formas para ficar diminuindo a gente. Chegaram até a falar que por ser um país tropical, quente, que isso deixa a gente mais preguiçoso e vagabundo. Enfim, eles encontravam diversas formas para ficar depreciando como forma de controle, para manter essas colônias, para manter esse trabalho, essa exploração, enfim. E você vê que isso se reflete claramente até hoje nessa depreciação que o brasileiro tem com a sua cultura, com o seu país, com, enfim, tudo que ele produz. E um exemplo um pouquinho mais recente do que a nossa colonização foi a ditadura militar, que aconteceu na década de 60. E desde então, assim, governos de direita, de extrema direita, principalmente, todos esses governos têm uma característica em comum de ser acultural, tipo, ser contra a cultura. Porque expressões culturais geram revolução. Então, assim, pessoas que... cidadãos de um país que têm consciência sobre a sua própria cultura, seu próprio poder e a força que eles têm de onde eles vêm, de onde eles vieram, eles não vão aceitar um governo como o atual, por exemplo. Então, esses governos de direita, eles têm em comum essa característica, que é instituir ministérios sobre cultura, não apoiar projetos diretamente para isso, como virada cultural, esse tipo de coisa, sabe? Principalmente projetos que levem cultura democraticamente para as pessoas, assim, para número diferente de pessoas, diferentes classes, cores, aí é um problemíssimo. Enfim. E tem um exemplo que eu até anotei aqui, inclusive, que é da professora, é uma afirmação da professora Luísa Ferreira, professora e doutora em gestão cultural, professora da Universidade do Paraná. E ela fala que governos alinhados à direita, a cultura sempre estará na linha de frente dos ataques. Então, isso já resume bem a ditadura militar no Brasil. E aí eu acho que essa característica do brasileiro, ela é mantida, ela é muito bem cultivada dentro de casa. Porque a gente escuta muitas pessoas falarem, filme brasileiro é ruim, não vou no cinema, vou pagar pra ver filme brasileiro? Não, tipo, não, isso não é música. Então esse tipo de comentário mantém. E tem uma cultura eurocêntrica, né, que se mantém, principalmente no país que foi colonizado. Mas assim, lambe-bola de estadunidense é o que mais tem no Brasil. E aí um monte de gente que nunca nem pisou o pé nesse país fica falando, tipo, não, mas em inglês fica até mais bonito. Nossa, não, que música americana. Não, isso daí imitou um gringo. É sempre assim. Então essa desvalorização ela se mantém dentro de casa, cultivada todos os dias. Não é uma coisa bem difícil de se combater,
se combate com cultura e educação, né? E... Até porque a gente nunca foi ensinado, né? É. Qual é a nossa cultura? Qual é a gente nossa não é cultura? ensinado na escola. A gente passa por cima ali, aprende a cantar pindorama lá na escolinha, se pinta um dia com tinta e vai dança uma dança lá, dia do índio, e aí pronto, já passamos pela história do Brasil. A gente não sabe qual que é a cultura indígena, né? Qual que era a cultura dos negros que vieram pra cá. A gente não aprende nada disso. A gente não se aprofunda em nada na cultura deles. A gente não sabe o nome de um deus deles, a gente não sabe o nome de um ritual, a gente não sabe nada, assim, tipo... É isso, é como você disse, é pintar a cara e falar dia do índio. É só isso que a gente sabe. É isso. Só pra vocês entenderem, a gente tá contextualizando tudo isso, falando da colonização, da ditadura militar, pra vocês entenderem o quão problemático é isso. Vamos criar um personagem aqui, só pra ficar mais fácil. Pensa hoje, 2020, um moleque branco, playboy, que por muitas vezes pode acabar reproduzindo atitudes racistas, outras também homofóbicas, misóginas, enfim. Agora imagina que há 500 anos atrás, a família ancestral desse mesmo garoto morava na Europa, teve problemas financeiros, acabou falindo e foi chutada do seu país para vir aqui pro Brasil, porque acontecia muito dessas propostas. Aconteciam outras propostas, como oportunidades mesmo, tipo, vem aqui, construa suas terras, enfim, faça sua riqueza. E existia muita gente que vinha para cá literalmente chutada. Ela tinha problemas financeiros com o governo do seu país, e quando chegava a falência, a única opção que ela tinha ou era ser presa pela dívida com os impostos, ou ela vinha pro Brasil. E então muitas famílias vieram pra cá, receberam tudo assim de mão beijada, receberam terras pra morar, terras pra cultivar, produzir renda. E aí você imagina, esse garoto que em 2020 tem uma qualidade de vida ótima, acesso à informação, reproduz muita... É racista, é misógino, é homofóbico, enfim. Há 500 anos atrás a família dele foi chutada do seu país por motivos financeiros, teve que reconstruir sua vida inteira aqui. Ao longo dos anos, ele foi se mantendo nessa burguesia, nessa elite, porque o filho dele tem acesso à informação, o filho dele já recebe um monte de terra, o filho dele já ganha uma empresa no colo, e aí isso vai se reproduzindo durante esses 500 anos de história aqui, para chegar hoje, em 2020, com toda essa carga na sua genética, e ele ser racista, e ele ser baba-ovo de gringo, e ele reproduzir essas atitudes, tipo, ridículas, ficar depreciando a sua cultura, falando que a sua música é horrível, enfim, tudo isso que a gente falou aqui. Você entende como isso não faz sentido? Como isso é problemático? O quão isso é, tipo, simplesmente ridículo, assim, é uma hipocrisia sem tamanho nenhum. E é por isso que a gente tá contextualizando tudo isso, pra entender de onde vem isso e o porquê é tão problemático. A gente fica nessa de, tipo, ai, música brasileira é horrível, ai, brasileiro é não sei o quê, enfim. É por isso que a gente tá contextualizando desse jeito, pra vocês entenderem mais a origem desse problema. E enxergar o quão ele afeta hoje em dia. Exatamente. Concordo com tudo, brincadeira. Olha, eu tenho exemplos nítidos dessas histórias ao meu redor, assim. Eu escuto esse tipo de... Nossa senhora, eu escuto esse tipo de coisa dentro de casa. Tipo, comentários que eu citei aqui são exemplos da minha própria vida. Fala mais alto. E por muito tempo eu pensava exatamente assim. Tipo, que filme brasileiro, mano, vou perder meu tempo assistindo isso. Vou ouvir música brasileira. Tipo, sei lá, com uns 12 aninhos, assim, 11, só via música gringa, música em inglês, nem sabia falar nada e ficava ouvindo só isso, achando que tava... Ai, que música bonita. A música tá falando só guarda-chuva. E é isso. E aí eu fui começar a aprender mais sobre gostar da minha própria cultura eu acho que depois que eu saí do Brasil pela primeira vez, que eu tinha uns 17 anos, assim, e eu fiquei, tá, beleza, é isso, né? Tipo, é legal esses lugares, mas essa imagem que eu tava criando desses lugares era uma projeção. As pessoas estavam projetando que esse lugar era um paraíso, mas não era ok, tinha lá seus problemas. E aí eu voltei mais tranquilo com isso, assim, a reconhecer mais a minha cultura. E no mesmo período, foi o período que eu comecei a sair mais com você. Assim, eu já ouvia bastante MPB, Sandy Júnior, porque minha tia colocava no carro. Tá, merda. Que eu tinha colocava muito no carro. Mas MPB bastante por causa da minha mãe, o meu tio toca, no caso o pai do Cauê, eu ouvia bastante essas coisas. Mas Sandy Júnior não é MPB, né? Não, eu falei MPB e Sandy Júnior. Tá, que susto. Mas o que é MPB também, né? Entra nesse comentário aí.
E aí eu gostava bastante, mas eu não reconhecia isso, eu não dava o mesmo peso, o mesmo valor que eu dava a essas culturas americanizadas e eurocêntricas. E aí eu comecei a ouvir muito, comecei a assistir os clipes, eu achava lindo. E comecei a ouvir bossa nova, esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo eu comecei a assistir mais coisa brasileira. E a Juju também tinha entrado na faculdade, eu comecei a ir em festa com ela. E ela me contava as coisas que ela via, assistia, ouvia. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais e reconhecer mais o peso, o valor dessa cultura, enquanto ela é rica. E, enfim. Então, eu já fui esse tipo de pessoa que reproduzia esses comentários, que pensava assim e via o mundo dessa maneira. E quem nunca, né? Porque a gente não tem conhecimento de onde a gente vem. É muito doido isso que eu tava falando com vocês mais cedo, que eu só fui começar a aprender mesmo sobre a cultura brasileira esse semestre na faculdade, e eu tô no último semestre da faculdade, tô no 6º semestre, e agora que eu tô começando a saber mais sobre danças afro-brasileiras, afro-indígenas, danças indígenas, da cultura indígena, tipo coisas que eu não fazia ideia de que existia, e assim, na escola nunca que eu ia saber, e é muito doido, e eu só sei disso, eu só tenho acesso a essa informação agora, porque eu tô numa faculdade específica de artes e que pago caro pra estar lá. Isso é importante, sim. Tipo, eu tenho é um lugar bem privilegiado, né? Eu tenho uma renda pra estar lá, e aí sim eu tenho acesso a essa informação, mas já no último semestre, não desde o começo. Já no último semestre, vamos passar ali por cima, 6 meses, vamos explicar aí a cultura do Brasil, eu tô aprendendo agora, entendeu? Então, é isso. Se eu que tô numa faculdade de arte só tô aprendendo agora, imagina quem não, né? A gente não tem noção, o povo brasileiro não tem noção de onde ele veio. Nem um pouco. Não, e a gente ainda tá em São Paulo, né? O que diminui ainda essa sensação de brasilidade. Não, o que eu achei bem interessante quando eu entrei na minha faculdade é que desde o primeiro semestre, tipo, já tinha bastante matérias sobre história brasileira, sabe? História brasileira e latino-americana, também é uma história bem importante. Porque nem ciências sociais na USP, até o pessoal desse curso reclama disso, que eles não aprendem muito sobre cultura brasileira e... Mano... E tipo, o que aprende demora muito, como você disse, você tá no final e tá vendo agora só. Tipo, todas as minhas matérias do primeiro semestre era ou sobre o Brasil ou sobre a América Latina. Não tinha nenhuma da Europa. Graças a Deus, porque a Europa eu já ouvi na escola todo dia. É engraçado. Isso. Você falou que do começo, desde sempre, né? Você consumia muito essa cultura de fora, que você era uma dessas pessoas e que só depois você, enfim, foi se descobrindo mais aqui. É engraçado, desde pequeno eu sempre tive muita referência, principalmente na música. Na verdade, só na música. Em outras coisas também, óbvio, né? Eu moro aqui, você recebe um pouco de referência, pelo menos. Mas eu recebia muita referência na parte musical por causa do meu pai. O meu pai, ele é baterista, ele é músico e percussionista também, né? E desde sempre, assim, ele tem a banda desde moleque. Já teve várias bandas, enfim. E minha mãe conheceu ele nessa época, assim, que ele tava bem vivendo só da música, bem tentando fazer acontecer. E eles eram 2 moleques, assim, né? Dois adolescentes, praticamente, hipsters, assim. E eu sempre tive esse contato com meu pai, assim. Eles foram juntos até os meus 5 anos de idade, então, desde criança, eu sempre acompanhei meu pai nos shows, a gente sempre viajava. Passei meses da minha vida viajando com a minha mãe e com meu pai, indo em vários shows, assim, eu dormia no palco, era bem, assim, entretido ali no meio deles. E eu sempre tive muita referência de MPB, porque é o que o meu pai toca. Ele toca muito reggae também, mas o que ele curte mesmo é MPB, fazer um sonzinho mais raiz, assim. E eu sempre tive muita referência disso o tempo inteiro, tipo, se pesquisar no YouTube tem um vídeo meu, eu acho que eu tinha uns 7 anos, cantando Nós gatos, já nascemos pobres. Eu amo essa música. E aí, essa música a gente tá cantando, a gente tá numa praia, meu pai tá tocando aquela caixa que ele fica em cima, sabe? E é muito bonitinho o vídeo, eu vou tentar achar. Porém, já nascemos livres, Senhor, Senhora, Senhorio, feridos não reconhecerás. Nós gatos já nascemos pobres, porém, já nascemos livres,
música. Eu conheci essa música porque vocês cantavam essa música. Caramba, minha mãe cantava muito essa música em casa. Sério? Na verdade, eu tenho uma lembrança, a gente tava falando de lembrança mais cedo, eu tenho uma lembrança da minha mãe cantando essa música em alguma peça de teatro, tava a galera toda, assim. Sim. E, nossa, eu amo essa música, eu fiquei com essa música há muitos anos na cabeça. Inclusive, tenho muita vontade de fazer em cena qualquer dia. Nossa, essa música é muito legal. Eu amo essa música também. Mas enfim, esse vídeo representa bem como que era as nossas viagens, assim. Porque era bem nesse clima, a banda viajando tudo junto, no meio de um monte de instrumento, num carro pequeno. Indo de vários em bars, fazendo permuta pra, tipo, por hospedagem ou comida, enfim, tipo, bem levando. E era muito gostoso. E eu sempre tive muita referência de música brasileira. E sempre foi a música que mais me encantou desde sempre, assim, desde criança. É o que eu mais escuto, assim. Tem pouquíssimas coisas internacionais, assim, na minha playlist. E foi, inclusive, por causa disso que eu resolvi trazer esse tema, que eu dei a ideia aqui pra gente trazer. Porque eu acho muito importante isso ser falado, porque é uma injustiça o que fazem com a cultura linda que a gente produz aqui, mesmo com toda essa opressão, a gente consegue fazer um negócio incrível, tem artistas incríveis aqui e merecem muito mais visibilidade do que eles têm. É ridículo o que fazem com ele, tipo... Enfim, a gente contextualizou tudo isso aqui. E é isso, eu acho um assunto muito importante que tem que ser levado pra frente. Eu vejo pouco conteúdo sobre isso na internet e eu acho que devia ser algo mais presente nas nossas vidas. Também acho. Mano, junto com o negócio da música, tem o audiovisual, né? E eu tô consumindo muito mais o audiovisual brasileiro, tipo, muito. Às vezes eu fico com preguiça de começar uma série que é gringa. Eu fico, Eu também. Eu quero uma historinha brasileira. E, mano, tá indo pra todas as plataformas, porque assim, o Globo sempre teve aí, gigantesca, Record tentando correndo atrás. Beck, gente, Série desculpa. bíblica. E o SBC vem fazendo Tiquitita todo ano. Então, assim, sempre Mas teve. vamos assistir, né? Mas vamos assistir. Pô, Canal Brasil também, cultura, essas coisas. nosso Canal Brasil é incrível. Sim. Enfim, essas coisas que a gente sempre assistiu. Só que agora tá na era do stream, do computador, YouTube, essas coisas. E, mano, tem em todas as plataformas agora. Mas... Boca a boca é legal, mas que mais que é legal? Segunda Chamada, Gente, da Globo. preciso voltar a Eu já te assistir falei Segunda dessa Chamada. série, você já assistiu Segunda Chamada? Gente, essa série é incrível, Essa série é foda. impecável. Tem uma série no Prime Video, não, no HBO, chamada Rua Augusta. Já assistiram? Não. Você colocou pra mim. Eu já indiquei pra ele. Meu, Mas eu não terminei de imagina, assistir. principalmente desculpa tá nichando isso, mas você que mora em São Paulo, quando você vive aquele rolezinho na Augusta, assim, bem essa vidinha, assim, é uma série bem sobre isso, assim. Tipo, são histórias bem mais profundas, não é tipo uma série sobre um rolê na Augusta, óbvio. Mas é sobre vidas bem reais, bem aqui, assim. É claro que tem coisas sensacionalistas, é tipo todo um roteiro, óbvio. É uma série bem mainstream, normal. Mas é muito gostoso, tipo, imagina, sabe? Você vai todo fim de semana pro lugar e aí você vê uma série sobre aquilo, é gostoso demais. Toda essa referência, todo esse em casa, muito bom. sabe? E Rua Augusta, no HBO, é muito bom. E Segunda Chamada, pelo amor Segunda de Deus. Chamada, Não pode deixar sim. de ver Segunda Chamada, porque, tipo, é uma série que fala da realidade das escolas públicas no É Brasil, incrível. né? E tem, enfim, é uma série que tem bastante representatividade, é com a Linda Quebrada também, a série. Nossa, essa série é demais, assim. É uns tapa na cara, né? Vocês já estudaram escola pública? Eu já. Eu já. Só pra ter certeza, né? Só pra ter certeza que tá continuar tudo a conversa. apropriado aqui. O seu lugar de fala. Mano, e falando... Porque assim, essa série, ela é conteúdo da Globo, né? E falando... Como a gente já citou, como eu citei a Globo aqui já. Essa última novela, Amor de Mãe, você amava. Amo essa novela, amo. Mano, essa novela, ela é linda. Tipo, eu achei poucas vezes porque eu estudava à noite. Mas assim... A série... Nossa, a novela é linda, mano. É muito bem fotografada. Muito bem roteirizadinha. As atrizes são incríveis.
não são? E é muito doido isso, né? Porque muita gente, novela é uma merda, e Globo, alienação total, e papapá, mas nunca nunca parou pra realmente pensar sobre isso. Tipo, eu tenho pensado bastante sobre novela ultimamente, porque é um meio de comunicação que atinge a todos, entendeu? Sim. Então aí tem a galera que fala, não, porque novela é só alienação, e aí, tipo assim, mas se atinge bastante gente, e as novelas estão vindo com tudo, cada vez mais atuais e trazendo temas importantes, porque Amor de Mãe é uma novela que tem muito protagonismo negro, tem muitos atores negros, fala de muitos temas, naturalmente, sem forçação de barra, assim, e é importante o povo assistir, sabe? Sim. Porque, assim, a minha tia vai assistir, entendeu? A sua tia vai assistir. A novela é uma coisa que todo mundo assiste, comunica com todo mundo. Então eu acho muito importante, tipo, a gente dar essa visibilidade. Independente se é Globo, se não é, tá produzindo um negócio legal, tá tendo um protagonismo negro. São 3 mulheres protagonistas, né? E tá abordando vários assuntos que talvez a pessoa que, enfim, a dona de casa não vai ter tempo para pesquisar sobre os assuntos, que não vai ter tempo para discutir sobre homofobia, sobre racismo, sobre machismo. E se a novela tá trazendo isso, e de uma forma que te entretém ainda, pra mim é sensacional. A gente tem que dar visibilidade mesmo. Tem um exemplo, não um exemplo claro, mas assim, tem uma vez que eu tava assistindo um vídeo da Jojo, e ela tava falando sobre isso, assim, sobre Globo e a alienação. Não me lembro o tema nem o vídeo, mas é um vídeo muito bom. E ela já tava viajando pelo Brasil, e ela falou que ela tava num lugar assim que era, interior do interior, um lugar bem pequeno, bem isolado. E ela entrou na casa de uma senhora assim que chamou ela pra tomar um café. Tava passando Fátima Bernardes. Ela falou assim, mano, eu não chego pra essa mulher. Ela não vai abrir meu vídeo e vai ouvir as minhas ideias. A Fátima Bernardes entra na casa dela. A Globo entra na casa dela. É sobre isso. Então, tipo, isso realmente chega para a maioria das pessoas. É bem mais acessível do que YouTube, do que um podcast. Então, assim, essa o alcance que essas emissoras têm é muito grande. Então, vale o apoio aos bons trabalhos que são feitos nelas. Exatamente isso. Né? Enquanto isso você viajou, eu não sabia falar, né? A gente fugiu um pouco do... Não, fugiu não, velho. Tá certo. Não, isso é uma coisa que a gente conversa sempre, né? Nem que a gente tá aqui, a gente fala sempre disso, né? A gente sempre fala disso, Dessa novela, a gente tá sempre falando sobre essa Não, mas série. a novela... Eu sou defensora As novelas que o Brasil já produziu são incríveis, são produções maravilhosas, assim, tipo... lembro que a Avenida Brasil fez com o país, tipo... Mano... Eu recomecei a Avenida Brasil no Parou o Globoplay, país, velho, tipo... porque eu sou viciado. Sério? Sério. Nossa, parou o país. Salve Jorge, Salve também Jorge, gostei Incrível muito. Fina Estampa. Teve uma novela que eu esqueci, mas que eu acho essa novela completamente especial. É uma novela que tinha... Aquela mocinha... Não. Fina Estampa não, é a incrível. Fina Estampa é do Pereirão? É. Ah, não, essa aí Não, Fina Estampa é complicado. Eu tô falando... Cauê foi longe. Não, mas Fina Estampa é ótimo. Nossa, eu curti demais Fina Eu Estampa. tô falando Sério? daquela... Sabe Depois a gente fala sobre isso. Aquela novela que tem aquela mocinha que ela voltou pra se vingar, a Clara, eu voltou pra se sei qual vingar. Que Não, ela não é tinha do um tempo. namorado abusivo Eu que sei, batia eu nela sei. e depois ela volta pra se vingar. Ok, É aquele negócio, vocês não sabem o prazer que está de volta. Isso, esse meme, meme. O nome Essa da novela a gente não sabe, mas o não, meme... mas o meme tá lá. ficou gravado. Essa novela trouxe temas importantíssimos sobre violência doméstica, sobre abuso infantil. Sim. Eu lembro muito bem disso. E isso foi de muita importância. E aí ela trazia, tipo, contava a história de uma menina que sofreu violência do padrasto desde de criança, desde pequenininha, e ela só descobriu, foi tão traumático que ela só descobriu que, assim, ela começou a namorar, não queria se relacionar sexualmente com o namorado, e ela só descobriu esse trauma depois de fazer muita análise e tudo mais. Ela lembrou que foi da infância, porque ela tinha esquecido.
E aí a novela começou a abordar todo esse tema de violência contra a mulher, de abuso infantil, e depois de todo episódio da Globo, traziam relatos de mulheres de situações reais e o número para denunciar esse tipo de violência. Então foi uma novela que trouxe muita informação. E é sobre isso, sabe? É sobre isso, a cultura faz isso. É isso mesmo. Mano, cultura é uma ferramenta preciosíssima pra educação e pro conhecimento. E é uma das maneiras mais fáceis de você aprender. Porque é um entretenimento, é um negócio que você assiste depois do seu trabalho. Então, assim... Ou não, né? É uma das maneiras mais fáceis de se aprender, mas não só como entretenimento, né? E aí... Vale o apoio à nossa própria... Porque, assim, ninguém vai ensinar cultura brasileira num negócio que foi produzido lá no Canadá. Vai reproduzir os anseios e os dilemas de um adolescente do Canadá. E aí a criança que tá aqui passando por... Cara, no caminho pra escola, o menino da perua dela morre, sabe? Tipo, é baleado porque tá indo pra escola. E aí talvez fique bem mais difícil você entender a sua cultura. Mano, eu sempre na minha adolescência, não adolescência, pré-adolescência, eu ficava vendo a minha adolescência como filminho americano, assim, sabe? Eu queria ter armário. Ônibus amarelo, E tipo, cara, a gente não tem armário não, quer dizer... Não temos, porra. Se você estuda nesse colégio caruzão aí, rola uns armários, mas assim... Nos colégios que eu estudei, não tinha armário. Não tem, foda-se a porra do armário, né? Cara, entenda, a gente não tem mas a gente armário, tem a tia da cantina. A tia da cantina é a melhor pessoa que tem. Não, além da tia da cantina, tinha a inspetora de corredor, a Madalena. Quem ensinou no Elcha sabe quem é a Madalena. Não sei porque eu tô tentando procurar uma profissão, sendo que tem a Madalena. E... é isso, tem que representar a Madalena nesses filmes. Imagina que legal que ia ser. A gente ia se identificar muito mais. Muito mais. E, tipo, e também iria ensinar a esses adolescentes a se reconhecer. Porque a identidade é muito importante. Esse autoconhecimento. A gente não se reconhece, a gente não sabe quem a gente é. É por isso desse complexo do vira-lata. Como assim? A gente não sabe de onde a gente veio. A gente tá sempre tentando buscar a nossa essência vem do que é de fora. Então a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Nunca. É complicado. Bom, na música... É complicado. Aquele é complicado. Foda, né? Foda, né? Mas, gente, agora é um momento de exaltar a nossa cultura. Vamos falar um pouco sobre a música e o que a música brasileira tem feito nos últimos anos, assim, nos últimos 2 anos, principalmente. Nos últimos 3. Nos últimos 3 anos, vai. No streaming, enfim, em todas as plataformas, no mundo digital, enfim. O barulho que a gente fez nos últimos 3 anos foi, tipo, bem grande. Tá bem expoente. A gente tava falando sobre isso. O Spotify Brasil virou o segundo maior do mundo em número de streams, essas coisas tudo. Então, assim, é o segundo mercado mais competitivo do mundo, digitalmente. E é, inclusive, um mercado que vários produtores estão tentando entrar. E aí... Mano, tá bem interessante essa crescente e também tá tendo uma representatividade feminina bem grande com essa crescente, assim. De pop e tal. Mulheres em novos segmentos musicais. E eu, particularmente, eu atrelo esse crescimento digital da nossa música com a Anitta, né? Todo mundo... Enfim, eu só atrelo. Quem quer falar mal da Anitta fala, mas a menina fez um puta de um trampo. Sim. Pode exaltar que aqui todo mundo tá em casa. Né? Tipo, mano, a menina fez o bagulho crescer. Assim, claro que é um mercado. Você não tá vendendo um produto, o mercado inteiro é um produto. Então, assim, vai todo mundo junto. Mas a menina investiu direitinho, soube trabalhar. E eu acho que ela tem uma grande participação nesse crescimento agora. Não que alguém não iria fazer isso depois, mas assim... E não que alguém já não tenha feito antes, sim. né? Porque, enfim... abrindo espaço. Ainda bem que a Anitta cresceu tanto, mas a gente não pode esquecer que também temos mulheres muito talentosas, ou às vezes, se não mais, do que a Anitta, que foram silenciadas e que não subiram tanto quanto ela subiu, né? Sim. Que isso é uma pena, porque a gente tem
muita diversidade no Brasil, muitas mulheres fodas no Brasil, né? Não querendo comparar, mas assim, temos muitas coisas grandes, muitas mulheres grandes. E é uma pena que só a Anitta tenha subido tanto, né? Aquela menina que você me mostrou a música, acho que tem, sei lá, umas 2 semanas, que canta Cine Odeon. Cine Odeon, assim. Nossa, o nome dela é Priscila. Eu só não... É Priscila alguma coisa. Enfim, a menina... Vou pesquisar aqui, porque A não, música a gente dela é pode muito... deixar como Sim, vai Priscila pesquisando. alguma coisa. A música dela é foda, a menina canta bem pra cacete, mas a música é Priscila gostosa, é muito bem Moçan. produzida. E tem uma mistura de, tipo, bem brasileirinha com popzinho, né? A música é muito boa. E é uma mulher negra, né? Foda. Aí, enfim, É vale, bem interessante essa vale menina. falar. E, enfim, aí, mas continuando, só negócio da crescida da nossa música. Nos últimos 3 anos começou um crescimento que agora esse mercado, ele é constituído mais ou menos de mais de 80%, acho que 87% de consumo brasileiros consumindo música brasileira. Então, assim, virou um mercado bem mais fechado, as pessoas estão começando a valorizar. É claro que é um mercado ainda bem americanizado, em algumas batidas, algumas produções. Mas assim, mano, aquele clipe da Isa, Talismã. Meu Deus, clipe é aquilo é uma lindo. obra Aí você de mexeu no meu arte na coração, Terra, né? meu. Então assim, tá É começando louco. a ficar bem brasilizado. as É coisas. sobre isso, né? Eu gostaria que os clipes da Isa viralizassem tanto quanto os da Anitta, né? Por que Com não certeza. viraliza? E não é talentosa tanto quanto? Não, e todo É o significado que tem nas problemática músicas do dela, não é só, Brasil. tipo, ela faz, visualmente o produto final fica incrível, assim, perfeito, mas sempre tem todo um significado por trás. Todos na brisa. Gente, eu sei a coreografia. O meu sobrinho, eu obrigo a aprender, entendeu? Queria aprender mesmo. Grande fã da Isa. E, enfim, é que tem crescido muito essa qualidade. Mano, outro clipe que eu acho muito bonito e eu acho bem brasileirinho é aquele Amor de Quê da Pablo. Ai, eu Nossa. não lembro desse clipe. Esse clipe é muito bonito, a fotografia é muito bonita. Eu reparo muito em fotografia, então. E a fotografia dele é linda. E tipo, a edição é bonita. Nossa, aquele clipe é bonito. Assistam o Amor de Quê da Clipe Pablo. de várias queixas do De Gil. várias queixas. Nossa, esse clipe pra mim, eu tenho vontade de dançar nesse clipe o tempo todo, gente. Nossa, amor, aquele clipe é lindo. Pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Eles dançando naquele campo. Eu só queria isso, gente. Não vai acontecer nunca. Cair no ar. Solteira. 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 Bom, ainda nesse assunto, né, sobre o complexo de vira-lata, pra você ver um exemplo, assim, curioso. Eu descobri, faz um mês, sei lá, foi recentemente no YouTube, um canal de uma menina transexual, coreana, que passou a sua infância na Coreia, né, sua infância, adolescência, assim, quando se formou. Ela começou a fazer vários intercâmbios, até porque na Coreia tem vários desses programas e é super fácil é mais fácil você fazer isso, né? O governo tem todo um apoio. E enfim, justamente nessa tentativa de sair da Coreia, porque ela teve uma infância e adolescência muito conservadora, repleta de opressões, assim, de tudo que ela performava ser. E enfim, e aí, como válvula de escape, ela fez isso. E ela acabou morando em vários países. Ela morou na França, na Índia, enfim, vários lugares. E há uns 3 anos atrás, ela veio morar no Brasil, veio fazer um estágio normal, como ela tinha feito em vários outros países. E aqui, ela acabou estendendo até o máximo que ela conseguia, que foi 3 anos. Porque tem um limite, né? E quando ela veio pra cá, foi quando ela, tipo, se encontrou, assim, tipo, se apaixonou 100%, assim, pela nossa cultura, por como ela foi aceita. Foi aqui que ela começou a se montar, enfim, a se maquiar, usar peruca, enfim, ser mais quem ela é, começar a sua transição de fato. E foi incrível tudo que ela viveu aqui. Ela descreve muito bem, com um brilho nos olhos, tudo que ela viveu aqui nesses 3 anos. Tanto que no final desses 3 anos ela continuou aprimorando o seu português, porque pra ela foi muito difícil aprender. E continuou aprimorando o seu português, criou um canal no YouTube falando 100% em português para brasileiros mesmo. Falando o que ela... sobre o contato dela com a nossa cultura, várias coisas, assim, tipo,
E ela é muito presente, ela é muito apaixonada. Tipo, se você entra no canal do YouTube dela, você encontra um vídeo, maquiagem para sacar o auxílio emergencial. Tipo, uma coisa super atual, e ela é super inteirada, sabe? Parece que ela tá aqui, que ela tá vivendo isso aqui, sabe? E ela já não tá aqui há 3 anos. E, sabe, super apaixonada, enfim, aqui ela se encontrou. E é incrível ver como a nossa cultura foi capaz de acolher ela dessa forma tão apaixonante que ela ficou. E ela fala que não vê a hora de voltar, que o plano dela é morar aqui definitivamente. E é incrível, assim, você olha, você fica apaixonado. E pra você ver que a gente não consegue admirar dessa forma, tipo, a gente tem muito senso de comunidade, de várias militâncias diferentes, tipo, a comunidade LGBT, por mais que tenha várias guerras dentro, sim, por mais que tenha várias intrigas dentro, a gente tem um senso de comunidade bem grande, a comunidade negra, as mulheres, todo mundo se une bastante, rola muito disso aqui. E é incrível isso, a gente tem realmente esse senso. E é uma pena que a gente não é capaz de admirar, a população não é capaz de se admirar, né? Essa mulher, ela sabe de onde ela veio e a partir disso ela busca outras culturas e se encanta com a nossa. Só que a gente não sabe de onde a gente vem. É engraçado isso que você falou, que ela sabe de onde ela veio. No canal dela rola muito, é engraçado. Porque aqui no Brasil tem um fandom gigantesco sobre a cultura musical coreana, que é o K-pop e tudo isso. E atinge muito, tem muita gente aqui que é fã disso. E acaba saindo até da música e vazando pra cultura, sabe? Tipo, a pessoa não fica fã só da música, fica fã da cultura em si, quer viver aquilo, pensa em ir pra lá, enfim, várias coisas. E é engraçado que muitas dessas pessoas vão no canal dela e ficam comentando e gerando um conteúdo, tipo, nos comentários, e como público mesmo, falando que quer saber, tipo, fala sobre K-pop, fala sobre os artistas que você gosta, falando sobre não sei o quê. E ela... Cara, as coisas que ela viveu na infância e adolescência fizeram ela não gostar e não representar a cultura de onde ela veio. E ela deixa isso bem claro, ela faz vídeos inteiros no canal dela só sobre isso, só avisando que, tipo, que ela não viveu coisas boas na Coreia, que ela fala sobre histórias que ela viveu lá de muito preconceito, enfim, muita opressão, de tudo que ela viveu, tendo que ficar presa, assim, dentro de si mesma, enfim. E ela fala que ela não representa a cultura da Coreia, e que ela não quer falar sobre, que ela não quer, enfim, que ela não gosta de K-pop, enfim, ela não curte. E é isso, tipo, os brasileiros vão e ficam forçando ela mesma, sabe? A ter que fazer esse tipo de coisa. Pra você ver como é impressionante esse nível, esse complexo, sabe? É literalmente um complexo. Tipo, ela tá falando de cultura brasileira e eles ficam, não, mas fala de K-pop. Pois a gente quer saber da sua cultura. Sim. A gente não quer saber da gente. Que doideira isso. Doideira, total. Uma cultura tão rica, né? Tão potente. E acho que a gente não sabe nada. Nada. Sítio do Pica-Pau Amarelo, o que vocês acham sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Incrível. Você tem uma opinião? É que dizem que o Monteiro Lobato é um autor muito racista, né? Isso que eu joguei aqui, é uma grande questão. O Cauê já jogou, adoro. Não, mas eu adoro. A Júlia já veio com uma posição diferente. Isso que eu acho interessante, porque vocês são pessoas diferentes que vêm de lugares óbvio, diferentes. né? Eu, como uma mulher negra, vou ter Sim. outras posições do Cauê, que é um menino branco, e enfim. E é legal a troca. Total. Sim, ó. O que eu tenho a dizer sobre Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acho que, assim, é um puta marco cultural brasileiro, assim. Ninguém, tipo assim, eu não assistia muito... Como é que é o nome que eu acabei de dizer? Sítio do Pica-Pau Sítio do Amarelo. Pica-Pau Amarelo. Tá tudo sob controle. Eu não assistia muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo, só que... tipo, quando eu penso em cultura brasileira da minha infância, eu me lembro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu me lembro da abertura, eu me lembro da musiquinha. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, tipo, mesmo com todos esses problemas apontados como Monteiro Lobato que de fato existiram, que existem, pra mim é uma lembrança muito grande da minha infância brasileira, assim, sabe? Se eu fosse apontar uma coisa brasileira que eu assistia quando eu era criança. E me marcava muito porque, assim, eu tinha uma coleção de livros em casa
que falava sobre várias coisas do Brasil. Era um livro que uma companhia, que assim, essa companhia faliu, uma companhia aérea brasileira, mas faliu porque toda grande companhia brasileira não recebe apoio suficiente e falha. Por isso que a gente não tem a própria companhia de telefone, a gente não tem uma marca de carro brasileira. Todos os assuntos. Me marcou muito porque eu tinha essa coleção de livros, e só falava de cultura brasileira. Falava tipo sobre a Amazônia, aí outro falava de folclore, aí enfim, falava sobre várias coisas brasileiras. E aí eu via essas figuras folclóricas no Sítio... E aí eu via essas figuras folclóricas no Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eu via as imagens dela e via... Eu não sabia ler muito bem porque demorei muito pra aprender a ler. Mas enfim, aí eu sabia que tava falando sobre aquela imagem folclórica. Então, tipo, eu falava, nossa, realmente existe, não é só um desenho, tipo, de um... Igual, sei lá, se o Cartoon Network, aquele menino que bate no braço, ele não existe. Tipo, aquilo ali não é um estudo histórico. Mas assim, o Curupira, essas coisas, tá na nossa cultura folclórica. Então por isso que eu me lembro tão bem de ser brasileiro, totalmente brasileiro. Porque além de ser uma historinha pra criança e tal, esses personagens existiam culturalmente. Isso é muito forte, não é igual um Ben 10. Não é legal isso? Eu acho legal isso. É importante essas lembranças da gente saber o que veio da gente. Eu lembro que eu tive um aniversário com o tema do Sítio Pica-Pau Amarelo. E aí tô eu, assim, aí do lado a brancona, a Emília, né? Mas é isso. Não só brancona, como pintada de naquela brancona. época não tinha, né? Eu tenho, tudo bem, gente, eu tenho 19 anos ainda, mas não tinha representatividade. Tá chegando nos 20, viu? Tô chegando nos que a 20. Júlia adora jogar na minha cara. Eu tenho 19. Falar que eu vou fazer 20, eu ainda tenho 19. Mas naquela época não tinha a representatividade que a gente tem hoje, né? Que a gente tá buscando ter hoje. Então eu lembro dos meus temas de aniversário serem sempre brancos, né? Então eu lembro, eu fiz do Sítio também. Apesar de ter ali dois personagens negros, foi a Emília que marcou, assim. Não, até porque esses personagens negros, eles eram funcionários, não eram? Não lembro. Tem a Anastácia, que claramente era uma funcionária, né? E outra era o quê? E outra era o Saci Pererê. Ah, é, Saci Pererê. Pois é. Enfim, não eram os protagonistas da história. Sim. Mas acho que a gente tá vindo aí com um conteúdo melhor pras nossas crianças. Também acho. Enfim, eu boto fé nisso. Também boto. Principalmente, deveria ter uma animação bem brasileira, tipo... Tem animações brasileiras, né, claro. Mas assim, uma animação bem mainstream, igual a gente assistia... Sei lá, Ben 10. Eu não paro de dar exemplo do Ben 10. Mas a gente não cresceu com uma animação assim brasileira, crescemos? Não consigo lembrar de nenhuma agora. Provavelmente deve ter existido, né? E aí a gente, a nossa cultura eurocêntrica silenciou e deixou ali no canto. Que é como fazem com... Não, fora que no mundo das animações, no começo, assim, quando começou a produzir isso no Brasil, era muito, muito, muito parecido. Era muito, tipo, cópia gringa, assim, tipo, a gente só pegava... Até porque só tinha essa referência, né? E, enfim, demorou uns anos, muitos anos, pra começarem a sair essas produções tipo Irmão do Jorel, que aí tem referências super brasileiras, assim. Irmão do Jorel é uma animação, desenho brasileiro e que, tipo, incrível, assim, tem várias referências. Jura? Vocês nunca assistiram? Esse aí eu conheço, mas que tem várias referências brasileiras. Inclusive para os diálogos são incríveis, assim, tipo, várias referências atuais, memes, assim, a série, ela vai sendo lançada, né, ao longo das semanas, assim, por temporadas, e enquanto vai lançando, tem coisas super atuais, assim, que estão acontecendo, assim, tipo, eles falam em diálogos, eu acho incrível. Mas, enfim, demorou, sabe, pra gente chegar nesse patamar, assim, de sair algumas séries com mais referências. No começo era bem copiazinha. E o que é de nossa produção mesmo, a gente não... Às vezes parece que não tem conhecimento, né? Porque o que não é... Porque, assim, o que viraliza do Brasil é o que copia coisas do exterior, sabe? Copia a gringa, então viraliza aqui. Aí o que é nosso, totalmente de nossa raiz, não viraliza. Sim. Esses dias mesmo eu assisti um filme com um amigo meu que teve, infelizmente,
o negócio do Pantera Negra, que o ator principal morreu, e aí o filme passou na Globo, né? Então tava todo mundo assistindo Pantera Negra agora, que ia passar na Globo, e aí a gente assistiu e tal, e aí teve muita visibilidade, e aí a gente assistiu o filme, super comentou, tava todo mundo falando, e aí eu vi um post no Facebook de tipo, nossa, vocês aqui do Brasil, os brasileiros estão exaltando Pantera Negra, mas nunca assistiram Besouro, né? Que é um filme de um guerreiro brasileiro, né? Que conta a história um pouco da capoeira e das origens do Brasil. E é um guerreiro negro, um filme completamente protagonizado por negros. E vocês estão babando o ovo do Pantera Negra, tal, e nunca assistiram Besouro. Eu falei, gente, eu não fazia ideia de que esse filme existia. E eu sou uma mulher negra estudante de artes cênicas. Imagine, né, os brancão. Não faz ideia, né, desse filme. E aí eu assisti o filme com um amigo meu e a gente falou, meu Deus, que filme incrível. Que filme incrível. E por que não viralizou, né? Quando é uma coisa nossa, ninguém tem nem conhecimento. Sim. O pior é que eu já assisti esse filme, mas eu nunca tinha visto desse jeito que você tá falando. Pois é. Nunca vi ele dessa forma. Inclusive eu pensei que o filme era gringo, sei lá. É daqui. E muito bom, por sinal. Aqui o Brasil produz coisas muito boas. É só a gente abrir um pouquinho o olho pra isso, né? Mano, eu nunca tinha ouvido falar desse filme na minha vida inteira. Pois é. Nem de Pantera Negra, brincadeira. Aí também pode te retirar. Eu tô expulsando. Não, eu conheço porque, né? Eu gosto bastante eu sou bem cadelinha de filme de super-herói. Nossa, eu também. Como eu falei em um podcast que ainda não saiu, mas... Tô vendo com uma informação do futuro. Tô vindo com uma informação do futuro. Mas assim, no outro eu vou ficar explicando sobre isso e coitado, vou ter que cortar muito se eu vou cortar ele. Ele vai explicar melhor do que eu. Mas... Ou talvez não. Talvez ele esteja mais chapado do que eu tô agora. Mas todo final de programa nós pretendemos dar indicações de coisas que a gente acha interessante, relevante, essas pessoas terem mais visibilidade. E eu vou começar com o meu filme, já que a gente tá falando de um filme, vou começar com um dos meus filmes favoritos da vida, assim, que chama De Onde Eu Te Vejo, que é um filme brasileiro, gravado aqui em São Paulo. Não sei se a produção é paulista, mas foi gravado aqui em São Paulo. E é um casal que se muda pra São... Na verdade, eles se mudam pra São Paulo sozinhos, separados, e se conhecem aqui. Eles não são paulistas. E aí, mostra um pouquinho da história de amor deles, mas assim, começa a contar essa história de amor enquanto eles já estão separados. Você tá vendo... Tem flashes da história deles de amor, mas eles já estão separados. E aí o filme mostra muito São Paulo, e mostra a cidade inteira, e tem referência, tipo, fala lugares da cidade... E o filme é lindo, lindo, lindo. Eu amo a fotografia dele, eu amo os atores. Se eu não me engano, é o Domingos Montagnier, que faleceu. E o nome da atriz eu esqueci. Mas enfim, os atores estão ótimos e o filme é maravilhoso. Fotografia impecável, eu gosto muito. Enfim, o filme é lindo, assistam esse filme. Se eu não me engano, tem no Globoplay, no Telecine, talvez tenha no YouTube. Se tiver no YouTube, vai estar o link aqui embaixo. E é lindo esse filme, assistam, por favor. É isso. Tem alguma indicação pra jogar? Tenho. Primeiro eu queria ler o texto do Nelson Rodrigues, já aqui na indicação, porque eu falei no começo que eu ia ler. Eu cumpro minhas promessas. E, enfim, o texto é o seguinte. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis que é a verdade. Não encontramos pretextos pessoais ou histórico para a autoestima. E é esse o texto. Como eu disse, ele estava se referindo ao futebol na época, mas é um texto incrível, assim, que você pode englobar para todo o resto. Até bem atualzinho esse bem texto. Atualzinho, total. Infelizmente, bem atualzinho. E a sua indicação? Enfim, a minha indicação é uma musiquinha bem gostosa. O nome dela é O Dia em que Maria Acordou, do Abacaxepa. Uma banda bem independente, assim, um som bem independente. Acho que eles nem têm produtora. E... Bem igual ao nosso podcast, que também é totalmente independente, só para lembrar. Só pra lembrar. E
E é muito gostosa, e na música rola um trocadilho de tipo... Ela fala... Como é que é? Ela fala... Eu disse meu bem, sou eu queimando um cigarro. Tipo, o primeiro sou eu queimando, ela fala bem num tom de tipo, sou eu queimando aqui. E aí, no segundo, assim, ela fala... Queimando um cigarro atrás do outro sentado aqui. Enquanto ela tá preocupada que talvez ela esteja sendo traída e tal. E é isso, é bem legal, tem toda uma historinha na música. Nossa, parece bem legal essa música. E ela faz esse trocadilho do tipo, sou eu queimando um cigarro atrás do outro sentado aqui, tipo, porra. É bem legal. É bem gostosa a música, é isso. E tu, Juju, tem algo pra jogar pra nós? Nossa, eu acho que eu já joguei muitas coisas, né? Não, se você quiser. Joguei o Besouro, que é um filme que tem no YouTube, verdade. assistam. Joguei o Segunda Chamada, que é uma série incrível, que é da Globoplay, assistam. Coisa Mais Linda, já assistiu? Sim. Já. Coisas Mais Lindas, assistam. E essa é a minha dica, ouçam música brasileira, Emicida. Aquela outra série que a gente assistiu, do casal... Aquele cara que namorava todo mundo. Ah, Todas as Mulheres do Mundo também, né? A série é linda, a gente não tá avaliando ela socialmente, tá? Antes que as melhor pessoas... não, senão é outro debate pra outro dia. Mas a gente acha a série muito bonitinha, É muito enfim. bonita também. E escutem música brasileira, Escutem né? música brasileira, pelo amor de Deus. E o que vem daqui, Não rap, critiquem. funk. Não, comecem... Primeiro, se você é desse tipo de pessoa que tem esse preconceito, principalmente tipo, com funk, com rap, ou com qualquer outra vertente, assim, da música brasileira, mas principalmente com essas que são as mais oprimidas, assim. E as pessoas Mais marginalizadas. Meu, Mas Faz- marginalizam porque vem a maior parte Isso. do negro, né? faça... E o álbum novo do BK? O álbum novo do BK. Eu não ouvi ainda, você acredita? Ouça. Ainda não tive tempo. Faça esse exercício de, tipo, começar a tirar esse estigma da sua cabeça, porque não faz sentido. Se você parar pra pensar um pouco, se você escutar o que a gente falou nesse podcast, você consegue enxergar que não faz sentido esse ódio gratuito, assim. Enfim, é nítido da onde vem tudo isso. Enfim, a gente falou sobre várias vertentes da arte. Exato. Eu vou dar minha última dica e puxar um pouquinho pra uma parte que eu gosto. Eu gosto de todas, mas eu vou relembrar essa. Eu gosto bastante de artes plásticas, né? E tem um canal no YouTube que chama Vivi Eu Vi, que é de uma menina muito inteligente, mano. Pensa uma menina inteligente. E ela fala sobre artes plásticas. E ela fala de uma maneira muito de boa, dá pra você entender bem, assim. Ela fala meio rápido às vezes, mas bem-vinda ao meu time. Mas enfim, o canal é muito bom, muito bem produzidinho. A menina lê várias coisas, ela vem com umas informações muito boas. Vários dos livros que eu leio, ela que indicou. E ela tem vídeos de perfis de artistas, assim. Tipo, ela vai lá e fala sobre um artista, descreve o perfil dele. Se tiver biografia, ela lê e tal. E aí tem um que é do Aleijadinho, que é muito bem feito. E aí eu recomendaria, como você tá falando de cultura brasileira, eu recomendaria vocês entrarem no canal dela, Vivi ou Viva, tá aqui embaixo, e começarem por esse vídeo, que é muito bem feito e fala sobre um dos nossos artistas brasileiros mais famosos. Tá bom. Tá, eu vou falar o poema de novo, que acho que casa muito com esse tema, com esse assunto. E é um poema da Elisa Lucinda, grande Elisa Lucinda, que ela fez uma gravação com Emicida. E eu vou falar um trecho desse poema que mexe bastante comigo, que é mais ou menos assim. Infeliz do povo que não sabe de onde vem, pequeno é o povo que não se ama, o povo que tem na grandeza da mistura o preto, o índio, o branco, a farra das culturas. Pobre do povo que sem estrutura acaba crendo na loucura de ter que ser outro para ser alguém. Não vem que não tem. Com a palavra eu bato, não apanho. Escuta essa, neném. Sou milionário do sonho. Milionário do sonho, esse é o nome do poema. Vale a pena conferir. Jogo. Ficou, né? Mas é isso. Uma última coisa também que a gente não citou, a dublagem brasileira. Gente, a dublagem brasileira é considerada a melhor dublagem do mundo, assim, tipo, top 1, assim. E não só pela qualidade, a qualidade sim é impecável, mas... Não, e é bom relembrar que você é uma pessoa que consome bastante Sim. dublagem, né?
mas não só a qualidade, mas também a eficiência. Tipo, a gente a sede da Netflix Brasil é a sede que entrega isso mais rápido. Tipo, eles já entregam as séries dubladas, assim, em muito pouco tempo, numa qualidade incrível. E, enfim, são profissionais incríveis que trabalham nisso. E é isso, você tá, tipo, atuando por uma tela. Nossa, tem um TikTok de uma menina que ela recebe muito hate porque ela é dubladora. E ela já dublou várias séries famosas, tipo Stranger Things. Enfim, várias séries famosas. E é isso, ela recebe um hate no Twitter dela, de tipo, ai, dublagem é horrível, não sei o quê. Enfim, esses paga-pau de gringo novamente. Enfim, mano, a mina atua pra uma tela, velho. Tipo, eu quero ver você que tá reclamando da dublagem dela atuar pra porra de uma tela, entendeu? Ela lê um texto e faz um bagulho incrível, assim, tipo... Enfim. É isso. A dublagem brasileira é uma coisa a ser vista também. E respeitada, porque assim, a gente entende que não quer assistir com dublagem. Não, respeitada é o mínimo, né? E tipo, eu não assisto nada com dublagem porque eu acho que também interfere um pouco na atuação, porque assim, são duas atuações ao mesmo tempo pra mim. Então eu gosto mais de ver do ator lá e tal. Mas é um gosto pessoal meu. E é isso. Mas respeitem a nossa ótima dublagem desses artistas. E depois desse poema da Juju, essa lembrança do Cauê, a gente vai se despedindo. E falando pra vocês seguirem o Nova Sexta onde for possível. Viu escrito Nova Sexta? Segue. Segue, curte. Nova Sexta, opa. Likezinho. Compartilha. Sim. Pede meu WhatsApp. Chama, tipo assim. Pede o WhatsApp da Juju também. Então, é isso. Estamos finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E compartilha aí, se alguém quiser. Tipo aquele tiozinho, apesar que um tiozinho muito carinho, talvez não goste do nosso conteúdo, mas manda no grupo da família. Fala, gente. Joga no peito ali, Vamos abrir a mente. Brilha essa série hoje, vamos assistir um pouquinho disso daqui, ó. Que coloca. E tem outros conteúdos incríveis que falam disso por aí. Mas busquem informação. Não baseiem só as opiniões de vocês nas opiniões dos outros. Vão assistir conteúdos brasileiros e formem suas opiniões. E é isso, um abraço, fiquem com a proteção divina e até a próxima. Um beijo. Um beijinho.